Glória a Deus. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Glória a Deus. Amém. Bom demais. Então, esses dias nós estamos estudando sobre as manifestações do Espírito. Amém? Então, nós já vimos sobre todos os dons. Foram bem ensinados, né? Bem ministrados aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Se você perdeu algum culto, vai lá e vai rever. Mesmo se você viu, vai rever de novo. Amém? Que é segurança. E a gente tem que estar bem atento. E hoje a gente vai falar um pouco como crescer nesses dons. Amém? Como a gente vai crescer nisso. Aleluia, glória a Deus. Mas, para iniciar, eu vou só lembrar algumas coisinhas. Primeiro de tudo, os dons, as manifestações dos dons do Espírito se dá ou as pessoas que são nascidas de novo. Amém? Nós somos cooperadores de Deus. Vamos dar uma basezinha. Nós cooperamos com o Senhor. Nós somos nascidos de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente recebe Jesus. Esse vamos dizer, o primeiro batismo, que isso também a gente já aprendeu em doutrinas básicas, que é um dos batismos, que é o batismo do novo nascimento. Estou só lembrando a vocês. Amém? Então, esse é o primeiro batismo, que é o batismo do novo nascimento, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador. Então, é importante isso. Depois que a gente recebe o Senhor como nosso Salvador, nós recebemos o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Amém? Que é mais um complemento, é uma carga a mais que o Senhor nos dá. Amém? E a evidência de que nós somos batizados ou revestidos com esse poder é o falar em línguas. Amém? E para nós andarmos ou manifestarmos os dons do Espírito Santo, é para quem é batizado no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Lá na nossa apostila do Rema, a gente vê que todo cristão ele precisa entender dessas manifestações. A gente tem que conhecer sobre isso. Amém? E fala aqui que a palavra de Deus nos exorta a buscarmos os melhores dons. Isso está lá em 1 Coríntios 13, que foi a base que todo mundo que veio ensinar aqui esse mês começou. 13 não, 12, me perdoem. Então, todo mundo que veio ensinar aqui esse mês começou com esse versículo. Amém? Então, vamos para lá. 1 Coríntios 12. A partir do 1. E agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais, pois não desejo que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Vocês estão lembrados de que, antes de se tornarem servos de Cristo, andavam de lá para cá, de um ídolo a outro, nenhum dos quais podia falar uma única palavra. Então, aqui, Paulo está falando para eles, lembrando a eles, né, que antes eles eram pagãos, eles tinham ídolos que nem falavam nada, mas eles estavam seguindo esses ídolos. Mas ele fala aqui uma coisa interessante. Quero escrever sobre os dons espirituais, pois não desejo que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Só que essa ignorância aqui não queria dizer que lá, a igreja de Corinto, eles não operavam nos dons. Amém? Porque lá no comecinho, então vamos voltar para 1 Coríntios 1. Você pode ir para lá. Lá em 1 Coríntios 1,
a gente vai ler e ver que eles tinham, sim, na igreja de Coríntio, a manifestação dos dons do Espírito. Amém? E a gente vai começar por aí. Porque eu não vou ficar Coríntios, 1 Coríntios 12, porque as meninas e o pastor de Lucas já ensinou todos os dons. Amém? Aí a gente vai caminhar para a gente andar nesses dons. Amém? Como é que a gente faz para a gente caminhar bem nesses dons? Ok? E essa primeira carta de Coríntios está ensinando a igreja, ele está trazendo um ensinamento para que a igreja ele ande bem nesses dons. Amém? Então ele fala assim, ó, 1 Coríntios 1, Jesus que me ajude a ler, que é a Bíblia de Milka é toda pintada e a luz fica refletindo. Glória a Deus. Então vamos lá. Vou ler do 1, né, para a gente pegar aqui. Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está na cidade de Coríntio, aos separados em Cristo Jesus, para serem santos, juntamente com todos os que estão em toda parte, invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nunca deixo de agradecer ao meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Aí veja só o que ele diz. Ele os enriqueceu em tudo e os ajudou a testificar dele. E deu-lhes uma compreensão total da palavra. Então, a igreja de Coríntios, ele está falando que eles tinham isso aqui. O 6. O que eu lhes disse que Cristo poderia fazer por vocês foi confirmado entre vocês. Agora, o 7. Vocês desfrutam de toda a graça e de todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês. Amém? Então, ele está dizendo aqui que na igreja de Corinto não faltava eles operarem em nenhum dom espiritual. E vocês têm todo o poder para executar a vontade dele durante esse período de espera, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele garante até o fim que vocês serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia, quando ele voltar. Certamente, Deus é fiel. E ele, quem os convidou a essa maravilhosa comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele está dizendo aqui que a igreja de Coríntio, eles andavam em todos os dons, não tinha falta de dom. Mas aí, ele vai começar a pegar a igreja e a sinalizar algumas coisas que a igreja precisava crescer. Amém? E quando eu estava estudando sobre isso, o Espírito Santo começou a me lembrar, né? É a ministração do pastor domingo. Amém? Domingo à noite. O pastor falou sobre, num resumo assim, sobre purificação. Para a gente chegar no novo tempo, a gente precisa deixar algumas práticas, amém? Para a gente chegar no tempo novo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? Aqui, Paulo está, olha, vai do 1 até ele chegar ao 12, e depois ele continua, Paulo sinalizando à igreja algumas práticas que a igreja de Coríntio tinha, mas que eles precisavam deixar. Amém? E aqui, no 10, no 1 e 10,
ele começa a falar da contenda que estava havendo na igreja de Corinto. Amém? Então, em 1 Coríntios 1, ele fala que a igreja, ela andava, ok, nos dons, e aqui ele começa a exortar a igreja. Agora a gente vai para 1 Coríntios 3. Vocês podem ler a carta de Coríntios todinha, que é bom, amém? Mas a gente, por causa do tempo, não vai ler tudo. No 1 Coríntios 3, a partir do 1, a gente vai ler agora. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como faria a homens fortes, cheios do Espírito Santo. Eu os tenho nutrido de leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada forte. Amém? Então, Paulo está dizendo aqui que ele não está dando ao povo lá alimento forte, porque eles não estavam podendo digerir. Mas antes disso, ele está falando sobre a divisão que tinha na igreja, que é justamente aquilo que eles começam a falar. No 10. O 1 e 10. Vamos lá? Como eu disse, a Bíblia de Milka é toda pintada e eu não vejo nada. Queridos irmãos, suplico-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo que parem com discussão entre vós. O que eram essas discussões? Discussões, era isso aqui, ó. Que haja verdadeiramente harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, é aquele nosso versículozinho que sempre é lido aqui, que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mesma mente e na mesma intenção. Meus irmãos, alguns que moram na casa de Chloe me contaram a respeito das discussões e contendas entre vocês. Aí começa aquele versículo que a gente tanto conhece, que eles falam, uns estão dizendo, eu sou o seguidor de Paulo, outros estão do lado de Apolo, outro de Pedro e outros ainda só que estão verdadeiramente seguidores de Cristo. Olha o que eles estavam discutindo na igreja. Amém? A divisão que estava acontecendo é porque um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou de Apolo, outro chegava e dizia eu sou de Cristo. Amém? E isso estava havendo divisão na igreja. Amados, isso chamou a minha atenção, porque sabe que muitas vezes a gente está dizendo, mas na igreja a gente não está dizendo que a gente tem maturidade, e a gente não está dizendo, mas eu não sou de Paulo, Apolo, mas sabe que às vezes a gente está fazendo escolhas com quem vai ministrar a palavra, e um diz, eu gosto do jeito que Tia Neide ministra, e outro diz, não, mas eu gosto do jeito que Jordana ministra. E outro diz, mas eu gosto do jeito que Lisângela ministra. E outro diz, eu gosto do jeito que o pastor ministra. Amém? E a gente fica escolhendo, mas sabe que o que está sendo ministrado é a palavra. E se a gente não se apegar à palavra, a gente está perdendo aquilo que Deus quer para nossas vidas. E a gente não pode levar essas práticas conosco. Amém? Então, aqui, ó. Deixa eu ver.
o 1. E o 26. Observe entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com os padrões humanos. Poucos eram poderosos ou nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo, e o que não é levado em conta absolutamente para nada, e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes. Então, resumindo aqui, o que o mundo considera grande, nobre, poderoso, que a pessoa pode se achar, nem sempre é isso. Não quer dizer que Deus não vai escolher essas pessoas, amém? Porque não é isso que está dizendo aqui. Não é que Deus não vai escolher essas pessoas. Está dizendo que nem é sempre a embalagem que a gente quer que vai vir o resultado que a gente está esperando. Amém? O que vai ser glorificado é a palavra. Amados, não é quem está ministrando, mas a palavra que está sendo ministrada. Se a gente não pegar a palavra e a gente procurar crescer com a palavra que está sendo ministrada, a gente não vai crescer e não vai chegar no nível que Deus quer para nossas vidas. Amém? Então, a primeira coisa que Paulo, ele exorta aqui a igreja é parar com essa coisinha, essa panelinha, posso chamar assim? de estar escolhendo ministro, quem é mais poderoso, quem é mais... Não existe isso não, amém? O poder está na palavra que está sendo ministrada. Amém? Aleluia. Não é no vaso, não. É no tesouro que está sendo depositado nas nossas vidas. Amém? Na palavra de Deus. Amém? Aí outra coisa é o 3, que eu já comecei a ler, que ele está chamando a gente de imaturo, de criança. Por quê? Porque a gente não está percebendo as coisas que são ensinadas. Sabe, quando a gente está com essas coisinhas, a gente está sendo criança. E vamos continuar lá. O 5, o 3 e 5. Aí ele fala assim, ó. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. E com nossa ajuda é que vocês vieram a crer. Amém? Então eu posso dizer assim, quem é Neide? Quem é Lisângela? Nós somos apenas servas de Deus, que estamos ajudando a igreja a crescer. Cooperadores, amém? Porque a unção está na nossa vida, não é para nosso uso, é com propósito, para o serviço. Não esquece disso. Amém? Porque quando a gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para ficar bem claro. Quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo, ele vem morar, ele vem habitar dentro de nós e ele vem para ficar. Amém? Se não lembra, vai lá na administração, eu já ensinei isso aqui a vocês. Ele veio para morar, para habitar, ele veio a Vera, amém? E ele não vem e vai não. E quando ele chega, a unção, o Espírito Santo dentro de nós, ela quando está dentro de nós, ela vem com o fim de nos fazer frutificar. Amém? Ela nos ajuda nos frutos. Ela trata com o nosso caráter, porque o Espírito Santo, quando ele vem habitar dentro de nós, amados, ele não fica num lugar bagunçado e sujo, não. O Espírito Santo, quando vem, ele vem habitar dentro de nós, ele
cria um ambiente. Por isso que a gente é feito nova criatura. Por isso que o nosso espírito é recriado. Amém? Porque nós somos feitos novos no espírito, porque ele não ia morar em qualquer lugar. Amém? Então, essa transformação que acontece dentro de nós, com o Espírito Santo dentro de nós. Mas há o revestimento do Espírito sobre nós, e esse revestimento do Espírito sobre nós é para o serviço. Amém? Para nós cooperarmos com o Espírito Santo para o crescimento da igreja. Amém? Então, amados, quando você estiver, porque todos aqui nós somos capacitados, cheios do Espírito Santo, amém? Os dons é para toda a igreja fluir. Outra coisa importante, toda a igreja, todo mundo cheio do Espírito Santo, não é só para quem está nos 5 dons ministeriais. Toda a igreja pode fluir nos dons do Espírito, amém? Mas isso não é para engrandecer o vaso, não. Amém? Isso é para glorificar o nome do Senhor. Porque os dons vêm para um fim proveitoso. Isso foi muito bem ensinado aqui. Isso foi muito frisado aqui. O Espírito Santo, quando ele começa a se mover e os dons começam a estar em evidência, é sempre para um fim proveitoso. Amém? Não é para elevar o nome da pessoa que está operando naquele dom. Para a gente dizer, quão poderoso essa pessoa é. Amém? É para a igreja, é para sinal dos incrédulos, é para edificação da igreja também. Amém? Vamos lá. Fechando esse parênteses, aí vamos lá. Então, quem é Apolo e quem é Paulo? Ora, eu estou no 3 e 5, ok? Ora, nós somos apenas servos de Deus, e com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Amém? Então, glória a Deus. Não é para ninguém se engrandecer. Então, não vamos ficar escolhendo, amados, pelo amor de Deus, os nossos preferidos de ministração. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o 1 Coríntios 4. Ele está falando Ele continua falando aqui, essa questão, né, de Paulo e Apolo. E tem esse versículo aqui, o 6, o 4 e o 6, que ele diz assim, usei Apolo e a mim mesmo com exemplo para ilustrar o que eu lhes digo, que vocês não devem ter preferências pessoais. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para 1 Coríntios 5. Aí, esse versículo aqui está falando. Ele começa a contar aquela história que está acontecendo num caso de imoralidade sexual dentro da igreja. Amém? Lembra que eu comecei dizendo que é Paulo chamando a igreja para um acerto, para eles poderem fluir nos dons. Amém? Então, Paulo sinaliza aqui sobre a imoralidade sexual que estava acontecendo dentro da igreja. Amém? E aqui eu vou ler o 6 agora, para a gente ganhar tempo. Aí ele está falando aqui, que coisa terrível o orgulho de vocês. Vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam nova... Não, eu vou começar de novo, o 7. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi crucificado por nós.
Amém? Agora vamos lá para o 9. Quando lhes escrevi essa carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. Veja que coisa interessante. Porém, quando eu disse isso, não estava falando dos descrentes. Aleluia! Glória a Deus. Que vivem em pecados sexuais. Então, amados, para os descrentes é normal. Preste atenção aqui. Essa linguagem aqui é tão clara, então a gente só vai ler. Amém? Porém, quando eu disse, estou voltando para o 10. Porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes que vivem em pecados sexuais, ou são trapaceiros gananciosos, ou ladrões, ou adoradores de ídolos. Porque se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. O que eu queria dizer era que vocês não deviam fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo. Irmão em Cristo, porém que está envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adorador de ídolos, ou um bêbado, ou um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim. Foi claro, amados? Ele diz, eu não estou falando de descrente, não. Eu estou falando dos irmãos na igreja. Amém? Irmãos na igreja que praticam sexo ilícito, são bebarrões, que são idólatras, essas coisas. Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. 1 Coríntios, agora, o 6. Se algum de vocês, outra coisa aqui que Paulo sinalizou, se algum de vocês tem alguma coisa contra outro irmão, outra coisa aqui, interessante. Como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão, em vez de levá-la aos santos? Outra dica aqui que Paulo está dando, amados. Se tem coisa de um irmão contra outro, resolve entre os irmãos. Amém? Não precisa. Aqui tem um versículo bem interessante. Porque Paulo era um cabra, viu? O 3. Deixa eu ler o comecinho do 3. 6, 3. Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos? Porque vocês deveriam ser capazes de resolver seus problemas aqui na terra, com toda a facilidade. Amados, se a gente vai julgar os anjos, está dizendo aqui, a gente deveria ter facilidade de resolver os nossos problemas. Então, cuidado com quem você está se aconselhando. Amém? Glória a Deus. Ímpio não tem conselho bom a dar para crente, não. Amém? Porque então, aí há juízes de fora, que nem mesmo são da igreja, para resolver uma questão entre irmãos. Eu estou falando de coisa entre igreja, amados. Coisa de irmão. Amém? Que pode ser resolvida entre irmãos. A gente não precisa envolver as pessoas do mundo, não. Nem está falando as coisas de igreja com o povo do mundo, não. Amém? Glória a Deus. O que a igreja deve levar para o mundo é o evangelho, é boas novas, boas notícias.
Amém? Glória a Deus. Se tem problema na igreja, resolve na igreja. Não sai falando para os seus vizinhos, nem para os seus familiares que não são crentes, que não vão entender e nunca vão querer vir para a sua igreja, não. Amém? Vamos continuar. Aí, eu parei. 4. O 5. Estou tentando dizer isso não para vocês sentirem vergonha. Por acaso, não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver essa disputa? Será que não existe ninguém na igreja com sabedoria para resolver um problema de disputa entre os irmãos? E a gente tem que procurar conselho com o mundo? É isso que está falando aqui, que Paulo está advertindo. Amém? E tem mais coisas, mas o tempo, aleluia, não vai dar. Amém? Aí o 7 está falando, o versículo 7 é muito bom. Está falando da área sexual. Amém? Está falando dos casados, do homem tomar conta bem direitinho da mulher tomar conta bem direitinho do marido. Amém? Está falando do jovem que quiser ficar solteiro, fique solteiro, feito Paulo ficou. Sem fazer, se você conseguir ficar sem fazer sexo, fique. Mas se você não conseguir, se case para não estar pecando. Amém? O 7 está tratando disso. Leia direitinho em casa. Amém? Para não pecar. Aí vamos para o 8. Vou dar uma carreira. O 8 está falando de comer comida sacrificada a ídolos. Cuidado com o que você está fazendo, que está fazendo seu irmão pecar, que está trazendo a consciência de pecar seu irmão. Seu irmão vê você fazendo errado e ele, eita, olha para aí. Amém? O 8 está falando sobre isso. Cuidado com o que você vai comer, coisa oferecida, essas coisas. Lá vai eu na carreira. O 9. O 9 é outro versículo poderoso. É aquela história de atar a boca do boi. Amém? Vocês já leram 1 Coríntios 9? É a história lá do boi. Amém? Que está trabalhando e você vai e ata a boca dele e não deixa ele comer nada. Amém? Abençoa a vida do seu pastor. Amém? Aí, automaticamente, você está abençoando a minha também. Glória a Deus. Aí, vamos para o 10. Eita, carreira. O 10 é muito bom também. O 10 está falando aqui, eu até anotei aqui. Ele está falando aqui das pessoas que estavam desfrutando lá, né? O povo lá estava desfrutando, mas eles eram idólatras, eles eram imorais, eles eram murmuradores. E aqui nesse versículo, ele está dizendo aqui, aquele versículo que a gente tanto conhece. Quem está de pé, cuidado que não caia. Então não fique pensando, é um alerta, amém? Esse 10 está falando que é um alerta para a nossa vida. Ele dá esses exemplos aqui, depois você lê, e ele está dizendo aqui que o povo de Israel, aconteceu isso com eles, mas não é que tem que acontecer com a gente, não. Amém? Porque eles foram murmuradores, vai dizer que todo mundo que serve a Deus tem que ser murmurador, não. Porque eles erraram, todo mundo tem que errar, não. Está dizendo que é um alerta para as nossas vidas. Amém? Mas você, cuidado para não errar também. Amém? Então, alerta serve para isso. Amém? O 11, ele fala, sigam o meu exemplo, como eu sou de Cristo. Me imitem como eu sou de Cristo. Amém? E ele está chamando as pessoas a olharem. Ele é um bom testemunho, então olhem para mim. E ele fala da carreira, da perseverança. Amém? Aí o 12 chega nos dons. Mas vocês notam que para chegar nos dons teve esse processo. Vamos dizer, essa limpeza que Paulo precisou tratar com a igreja. Amém?
Então, vamos dizer que para a gente crescer nisso, tem áreas da nossa vida que a gente precisa limpar para desobstruir o canal. Amém? Então, o canal tem que estar desobstruído, amados. Para a gente desfrutar disso, porque Deus é santo e a igreja dele é santa. Amém? Então, a gente precisa estar atento a essas sinalizações. Aí, quando ele diz assim, ó, não seja ignorante. Ele está dizendo, olha, vocês já têm as manifestações, mas vocês não estão atuando, sabe? Essa ignorância aqui é que não estava atuando na totalidade, não era o total que Deus queria para eles, porque tinha todos esses entulhos aqui no meio, que Paulo estava sinalizando para eles. Amém? Então, Paulo chama eles para perto e começa a ministrar e a ensinar a eles sobre os dons espirituais, que é o tal do 1 Coríntios 12. Amém? Que já foi muito bem ensinado aqui. Aí nós vamos para o finalzinho de 1 Coríntios 12. Amém? Antes disso, eu quero ler o 7. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Amém? Então, o bem comum é para o propósito, para o bem de toda a igreja. Há um Espírito concede, aí começa a falar. Então, o fim é para o bem de toda a igreja. Amém? Aí ele começa a falar de palavra de sabedoria, outra palavra de conhecimento, vem o dom do Espírito, a fé especial e por aí vai. Aí, quando a gente vai para 1 Coríntios 11, ele diz assim, ó, e o mesmo Espírito Santo que dá todos esses dons, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Como ele quer. Amém? Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como ele quer. Amém? Aí a gente vai e fica aquele, mas, e essa parte que diz, procurai com zelo os melhores dons. E aí a gente vai estudar um pouquinho isso. Amém? Que é o 31. Isso mesmo. Não mais façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Aí aqui está os dons mais importantes. Esse procurar com zelo, a gente está procurando algo porque a gente quer achar aquilo. Aí o interessante é que logo depois que ele fala para a gente procurar, aí vem aquele versículo, porque depois do 12 vem o aleluia. E o 13 vem falando sobre um caminho, que é o amor. Aleluia. Então, vamos lá. Vou tentar dramatizar aqui para vocês entenderem. Eu estou procurando um dom bem legal. O melhor dom para eu operar na igreja para o fim proveitoso que é para enriquecer a igreja. Amém? Para crescimento da igreja. E eu estou procurando. Cadê? Qual é o dom? Ah, meu Deus, eu quero esse dom, eu quero esse dom. Mas eu venho na Bíblia e vejo que o caminho para esse dom é o amor. Vocês estão entendendo?
Porque, amados, quando a gente anda em amor, sabe, a manifestação dos dons vai ser mais presente em nosso meio, porque a gente vai estar procurando, vai estar querendo que a manifestação de Deus fique. Porque chegar uma pessoa doente aqui, amados, se a gente amar essa pessoa, a gente vai querer que se manifeste o dom de cura na hora. Vocês entendem porque o amor é o caminho? Por isso que o amor é o caminho para as manifestações. A gente, quando está andando em amor, a gente está nesse caminho, a gente vê o incrédulo e a gente quer as manifestações dos dons para o sinal chamar a atenção e essa pessoa querer e receber Jesus. Porque a manifestação dos dons atrai as pessoas. Você imagina, vamos dizer, um evangelista que ele é um dom que opera muito no chamado do evangelista, é os dons de poder, amém? Para chamar a atenção do incrédulo. Amado, se a gente ama, a gente quer que isso esteja em operação, e a gente procura, o evangelista vai buscar, e a igreja vai buscar, amém? E outra coisa, amados, preste atenção, no 14, a gente seguindo esse caminho, a gente está andando em amor. E esse versículo é poderoso, amados. A gente pensa, mas eu já li tanto 1 Coríntios, mas começa. Capítulo 13. Vocês entenderam, né? Capítulo 13. A gente pensa que sabe decorar, mas não é só decorar, não, é trazer vida para nós. Amém? Pega isso agora como revelação, que o amor é o caminho para que você possa andar e operar naquilo que Deus quer manifestar na terra. O caminho para andar, vou repetir, e manifestar aquilo que Deus quer na terra. Amém? Glória a Deus. Então, no 14, sim, voltando aqui no caminho. Aí eu estou no caminho, andando em amor. Mas sabe que tem hora, quando a gente está andando, vamos dizer, o GPS, né? Está lá o GPS. Aí a gente erra a trajetória. Tipo, o caminho está dizendo que eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser... O que mais? Eu não posso ser grosseiro, eu não posso arder em ciúmes. Mas tem hora que no caminho eu vou e erro, e eu sou totalmente o contrário. Sabe o que é que a gente pode fazer? Reprogramar e volta para o caminho. Não fica se condenando e, eita, eu errei o caminho. Aí vai se afundando e errando mais. Sabe que você pode voltar e andar de novo no caminho. Amém? Glória a Deus. E o 14, ele vem nos ensinando e nos mostrando que a gente deve seguir esse caminho. Amados, esse caminho é uma escolha sua e é um processo que você vai seguindo, você vai andando. Os dons, eles já vêm prontos. Amém? A gente aqui não está ensinando a você fazer os dons crescerem, não. A gente aqui está falando que quem vai executar o dom precisa crescer. Amém? Vamos dizer, o vaso precisa ser desenvolvido, precisa crescer. Amém? Mas o dom já está prontinho. Porque é de Deus, Deus não precisa ser aperfeiçoado. Amém? Glória a Deus. Então, segue o caminho do amor, o 14. E também os dons espirituais. Aqui ele não está dizendo que um é mais importante que o outro. Os dois cooperam juntos, o amor e os dons espirituais. Aí vamos lá para o 14 e o 3. Entretanto, aquele que profetiza
anunciando as mensagens de Deus, está ajudando os outros a crescer no Senhor, animando e confortando-os. Uma pessoa que fala em línguas está edificando-se a si mesma, porém quem profetiza edifica toda a igreja. Eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar em línguas, porém desejaria ainda mais que todos vocês fossem capazes de profetizar, anunciando mensagens de Deus, pois este é o poder maior e mais útil do que falar em línguas desconhecidas. A não ser que alguém interprete as línguas, a fim de que a igreja possa tirar proveito nisso. Deixa eu explicar aqui direitinho. Eu nunca mais me deixem ler com a Bíblia de Milka. Aleluia. Presta atenção. Aqui a gente tem coisas para a gente identificar, para a gente andar bem. Amém? E a gente crescer nos dons do Espírito. Há uma diferença de você orar em línguas e o dom de línguas. Amém? Orar em línguas, o crente quando é revestido de poder, que o Espírito Santo vem sobre, que você é batizado no Espírito Santo, todo crente, a evidência é falar em línguas. Amém? E está dizendo aqui que você, quando está falando em línguas, você está edificando a si mesmo. Então, a oração em línguas é para edificação pessoal. Amém? Quando o dom de línguas é outro dom, outra manifestação do Espírito, ele tem que ser acompanhado da interpretação de línguas para o aperfeiçoamento, o crescimento da igreja. Amém? É isso aqui que ele está ensinando. A profecia também, ele não está dizendo em momento nenhum que um é mais importante do que o outro. O que é importante é que a igreja seja edificada, amados. Porque o Espírito Santo, ele quer que a igreja seja edificada. Então, por que aqui ele está usando assim? E eu queria que todos vocês profetizassem. É porque quando há profecia, a igreja toda recebe. Amém? Até um incrédulo, aqui fala, que se chegar um incrédulo e ele escutar uma profecia, ele também recebe. Amém? Mas se eu estivesse aqui só orando em línguas, se você continuar lendo esse versículo, se eu estiver aqui só orando em línguas, eu não estou falando do dom de línguas, eu orando em línguas e edificando a mim mesma, eu não estou edificando a igreja e não estou edificando ou não estou fazendo, não serve como sinal. Amém? A pessoa vai chegar e não vai entender nada. Amém? Vocês estão entendendo? Então, é importante a gente saber disso, porque tem pessoas que pensam que um dom é mais poderoso do que o outro e mais importante do que o outro. E não é isso que Paulo está ensinando. Cada coisa tem o seu lugar. E para a gente crescer nas manifestações, a gente precisa entender isso. Amém? Agora, se eu chegar aqui e dizer, irmãos, vamos começar a orar em línguas. E convidar a igreja para orar em línguas. E todo mundo começar a orar em línguas. Sabe que o orar em línguas também abre a porta para o sobrenatural. Amém? E começa, aí fica mais fácil o fluir do Espírito Santo para evidenciar, para os dons começarem a se manifestar. É isso a diferença, amados. Amém? E sempre que alguém tiver, e ele continua aqui, ele continua depois a falar sobre a ordem do culto, que também a gente precisa crescer na ordem do culto. Se um está profetizando, o outro espera e o outro vai profetizar. Amém? Se um chega e tem o dom de
de línguas flui, como eu já falei, ele também tem que orar para ver logo depois a interpretação. Amém? Mas a gente precisa crescer nessas coisas. Amém? Em nome de Jesus. Porque se a gente continuar fazendo escolhas erradas na nossa vida espiritual, a gente vai continuar estacionado. E não é isso o tempo que Deus está chamando a gente, não. Deus está chamando a gente para dar uma acelerada. Amém? Uma coisa que eu estava conversando com Milka sobre os dons, né? Hoje. Aí Milka estava dizendo que o pastor Cristiano, quando estava dando essa aula, ele deu um exemplo que os dons é como se fosse aquela força extra que chega. Amém? Extra? Então, tem uma chave de roda. Eu não entendo nada de carro, mas foi assim que ela me explicou. Tem uma chave de roda, e a chave de roda, ela serve para você desrosquear aquele negocinho para tirar o pneu. Amém? Mas se você tiver aquele ferro que você faz a força, aquela chavezinha que vem extra, que você gira, você vai empregar menos força e vai ficar mais fácil. Amém? Porque só com aquela chavezinha você vai levar mais tempo e vai exigir mais força de você. A alavanca vem e dá aquela força e você mais fácil consegue executar aquela tarefa. Amém? Então, as manifestações dos dons vêm para a igreja, para que a igreja consiga fluir. E vamos dizer, sabe a manifestação dos dons? É Deus chamando assim, ó. É como se fosse Deus convidando as pessoas, chamando a atenção das pessoas para a igreja. O mundo, escutando o barulho, vamos dizer que é um barulho, mas a gente sabe que não é barulho, mas o mundo escutando e a igreja ficando em evidência, por causa das manifestações do Espírito no nosso meio. Amém? Então, a gente precisa crescer nisso, avançar nisso. Mas, para a gente avançar, a gente precisa arrumar algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Vocês me amam? Eu amo vocês. Glória a Deus.